Muito bem, vamos falar agora sobre um outro tema que é a letalidade da polícia. Temos aqui uma delegada de polícia participando. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou sobre o aumento de mortes por policiais militares em serviço no primeiro semestre. Tarcísio disse que o cenário preocupa e não quer mortes por intervenção policial. Ele ainda ressaltou que casos de abusos serão punidos. Vamos lembrar que a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou dados sobre a letalidade policial. Segundo o órgão, o número de pessoas mortas por policiais militares em São Paulo subiu 138% em um ano. O aumento dos óbitos ocorre em meio à Operação Verão, realizada no litoral paulista. Eu tenho que pedir licença à mesa para começar aqui com a nossa delegada de polícia, a doutora Raquel Galinatti. Bom, primeiro, eu acho que para comentar aumento de letalidade, é preciso ter um pouco mais de dados, além de dados estatísticos, de números. Como ocorreram essas mortes? Os orifícios de entrada dos disparos foram orifícios de disparos pelas costas? São características de execução? São disparos a queima-roupa, com zona de tatuagem, zona de esfumaçamento, trajetória de entrada irregular? O ferimento pérfuro contuso indica uma trajetória retilínea ou não? É necessária a análise dos laudos de exame necroscópico. Então, governador, peça aí para a sua assessoria fazer o levantamento de quais foram essas mortes, como foram esses laudos e em que estágio que se encontram essas investigações. Porque há duas maneiras também de evitar a letalidade. Primeiro, a polícia não age. Tocou um 90, chega depois. Não vai ter troca de tiro. Você vai fazer uma operação dentro de uma área dominada pelo crime organizado, você vai ser recebido a bala. Então, não faz a operação. Ou então faz aqueles negócios que a gente vê no Brasil, às vezes, aquelas negociatas. Eu vou entrar, vocês dão lá, finge que vão dar uns tirinhos pra cima, e acontece. Porque se vai entrar numa área dominada, vai ser recebido a bala e vai devolver. Então, é preciso também analisar se o aumento da letalidade indica um aumento de arbitrariedade de execuções criminosas ou se é fruto de uma ação e reação praticada pela polícia. Como eu não sei, vou perguntar para quem sabe. Doutora Raquel Galinatti, experiente delegada de polícia. Professor Fernando Capês, aqui rapidamente tivemos uma aula de medicina legal, com certeza. É claro que para a gente analisar dados e para que essas estatísticas tenham plausibilidade, elas devem ter um conjunto probatório correlato. Quando falamos que há um aumento da letalidade, polícia, primeiro que eu já falei algumas vezes, não obstante letalidade policial é um termo utilizado de forma teórica, eu repudio esse termo porque nenhum policial ele sai para matar. Nenhum policial sai para executar. O policial ele sai para cumprir a sua obrigação, que é proteger a população, a sociedade e servir como escudo entre o crime e a sociedade. Mas enfim, se houve um aumento de mortes decorrentes de intervenção policial, com certeza é necessário que a gente, além de todos esses dados que você falou, que são concernentes à medicina legal, a uma perícia, é necessário também saber quais foram aquelas pessoas que entraram em confronto com esses policiais. Qual era a ficha pregressa, quais eram os crimes praticados? Estavam foragidos? Estavam ali em curso? Porque a gente tem sim esses dados. A maior parte eram sim criminosos, ora foragidos, ora ali respondendo o processo, muitas vezes em liberdade. A gente sabe que são essas estatísticas. Infelizmente, quando há uma saturação do local em que a criminalidade domina, efeitos colaterais são a partir do momento em que situações caóticas, muitas vezes a gente fala que é uma guerra assimétrica, em que o policial ele cumpre a lei, ele cumpre todas as balizas de um Estado democrático e o criminoso ele burla todas essas regras e pratica o crime. Dessa forma, eu acredito que talvez também a própria resposta do governador foi
realmente um recorte. Eu li a matéria, o governador até disse que não seria necessário o confronto se a criminalidade também estivesse ali monitorada, controlada. Então, infelizmente, um dos efeitos colaterais de um Estado forte, de um Estado que não está anuindo com a criminalidade, com um Estado que não abandona o seu povo, é o confronto. E confronto este que são os bandidos contra os policiais que detêm a legitimidade da agressão do Estado. A força legítima do Estado, a agressão legítima do Estado é delegada ao policial ao exercer as suas atribuições. Agora são 14 horas e 31 minutos. 14 horas e 31. Ana Paula, eu acho o seguinte, como a Raquel Galinatti, a doutora Raquel Galinatti colocou muito bem, o debate pela carência de dados que são divulgados e como eles são tratados, muitas vezes impede um aprofundamento. O policial que se arrisca, muitos deles estando de folga, valorosamente vão tentar salvar vítimas, acabam se envolvendo em tiroteios, morrem ou matam. O policial que é zeloso, que é dedicado, corajoso, que enfrenta o criminoso, reage à bala quando recebe os tiros, ele merece ser premiado. O mau policial, que é aquele que usa da farda para praticar crimes e executa pessoas que estão sob o seu domínio, esse é bandido, criminoso, tem que ser expulso da polícia. Mas ele é minoria. Então, eu não sei se o aumento da letalidade se deve ao aumento de execuções de algum grupo de extermínio criminoso que esteja, ou se é porque a polícia realmente está agindo. E como a relação, a princípio, é com a Operação Escudo, nós temos que aguardar a investigação. Por hora, eu quero parabenizar o secretário Derrite, o coronel Cássio e o delegado-geral, doutor Arthur, pela atuação da polícia. Está tendo confronto, é porque a polícia está agindo. Agora, é óbvio, e o Ministério Público está aí para isso, as corregedorias também, que jamais vamos compactuar com aquele que quer fazer justiça pelas próprias mãos e, descumprindo o seu dever constitucional, pratica homicídio. Capês, como a doutora Raquel falou, a fala do governador, ela tem que ser contextualizada. Ele não fala apenas que ele está preocupado com o aumento de mortes. Preocupado com o aumento de mortes, todos nós estamos. Ninguém quer que aumente o número de mortes em hipótese alguma. O que ele diz é que os policiais que tiverem cometido abusos serão devidamente punidos, obviamente com esses outros dados todos aqui que foram levantados na mesa, e que não deve haver o confronto, não deve haver a criminalidade. O policial, ele tem que agir. E aí agora, assim, até, né, nós temos uma delegada aqui na mesa, que é uma autoridade no assunto, eu acho que era até esperado esse aumento em relação aos mesmos meses do ano passado, em virtude de nós termos tido operações mais incisivas e efetivas. Então, assim, os especialistas da área, me parece que não devem estar tão surpresos assim, porque essas mortes, elas devem estar acontecendo em virtude da polícia estar agindo mais. Então, é natural. Nós não queremos isso, é preocupante, mas acontece exatamente isso. É a causa e efeito. Ronaldo Pagotto, enquanto eu peço à produção que, se tiver imagens da Operação Escudo, pode dividir a tela enquanto os nossos debatedores vão falando da Operação Escudo em si. Ronaldo Pagotto, qual a sua avaliação desse aumento da letalidade na atuação policial? Capês, respeito muito as opiniões aqui trazidas. A doutora delegada, que conhece, está na lida desse tema, mas eu acho que o que o governador apresentou é uma tardia constatação, porque esse fato de que há um aumento significativo da letalidade policial no estado de São Paulo, sobretudo após essa operação no litoral sul de São Paulo, aqui, Guarujá e Santos, né, que iniciou, inclusive, com a morte de um policial, lamentável episódio, que toda a solidariedade à família, né? Mas que após esse fato desencadeou uma operação que acho que é uma operação que, em primeiro lugar, Capês, ela gera um problema, porque as vítimas precisam quase que ser defendidas após elas terem sido mortas, ou terem morrido em confronto, ou terem sido executadas, porque após a morte vai lá apurar se essa vítima, ou se essa pessoa que está lá,
foi morta em confronto, se ela teve alguma passagem pela polícia, se ela teve algum elemento que possa justificar ela estando ali como uma pessoa morta. E quando não tem nada, ainda fica a acusação de que ela estava trocando ou ela estava fazendo. Então tem uma genérica explicação para todas as mortes. E acho que isso não pode ser aceitável num Estado democrático de direito. Não pode aceitar uma morte em confronto ou em qualquer circunstância e dar isso como um dado que aconteceu fruto de confronto, em que você tem uma possibilidade muito limitada de produção de provas, né, para que aquilo seja apurado devidamente. O que é apurado para quê? As circunstâncias em que houve confronto e isso resultou em morte sejam constatadas. E as circunstâncias em que tenha havido, como há muitas suspeitas, como isso já foi denunciado lá pelas famílias, demonstrando, olha, esse rapaz não tinha nenhuma passagem, era trabalhador, estava passando aqui, não tem envolvimento com nada. E várias situações assim, né, com acompanhamento, inclusive, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que não faz um trabalho, não gasta seu tempo em situações em que, mas vai lá dedicar tempo para apurar circunstâncias em que tem jeito, cheiro, cara, cor, de que não é tudo ali, todas essas mortes decorrentes de confronto. Tem mortes ali que foram excesso, abuso e até mesmo execução por parte da polícia. Acho que nós temos que ter tranquilidade para lidar com isso. No Estado Democrático de Direito, nenhuma morte tem prévia justificação. Tem que ter apuração para todas essas questões que você trouxe de medicina legal, para que elas possam ser constatadas e, definitivamente, quem praticou abuso, ilegalidade ou foi lá praticar execução, tem uma punição exemplar. Ronaldo, deixa eu só complementar o seu posicionamento. As execuções, quando existem mortes por policiais que são executores, que executam, que são homicidas, que são torturadores, nós temos procedimentos e processos e estatísticas. Quando a gente fala em confronto, obviamente foi confronto, não houve, e claro, essas estatísticas não colocam o número de policiais militares ou policiais mortos, porque não é interessante para uma formação de uma opinião pública viciada. Policiais que praticam crimes estão presos no Romão Gomes. Policiais que praticam crimes estão sendo processados por seus crimes. Não queremos criminosos travestidos e camuflados dentro das corporações policiais. O que a gente está colocando em xeque aqui é uma atuação da polícia que não está leniente, que não está aceitando o poder de facções criminosas que subjugam a população local. E claro, quando a polícia entra para resgatar esta população, para proteger a sua população e para poder dar uma resposta do Estado, efeitos colaterais não esperados e não desejados são aí postos a todos os olhos. Mas o que me chama a atenção também são dados que são camuflados das mortes dos policiais que foram significativamente maiores, mas que se tornam, o policial ele não se torna mais um ser humano, ele é apenas um número e ele não tem nem o direito de suas mortes serem computadas ou faladas na televisão. Então a gente percebe aí uma valoração de criminosos ou pessoas que confrontam a polícia, que praticam crimes, valorando essas vidas em detrimento da vida dos policiais que estão sem números, silenciadas e camufladas e abafadas. Que houve um aumento significativo, triste também, de morte de policiais, houve. Bom, quer responder, Pagotto? Não, é só no diálogo aqui, não é bem uma resposta. Assim, doutora, não estou aqui afirmando que o aumento decorre de execuções de policiais. Ou melhor, não é consequência de ações criminosas por parte de agente do Estado. O que eu estou dizendo aqui é que não pode haver uma justificação prévia, a priori, como tudo sendo confronto. Eu acho que nós temos que ter uma capacidade do Estado brasileiro de fazer uma investigação. O Capês iniciou esse momento aqui falando da trajetória da bala, uma série de questões de medicina legal que podem ajudar a localizar se esse fato foi decorrente de um confronto ou se ele foi decorrente de uma ação ilegal e, portanto, criminosa. Então, nós estamos falando praticamente da mesma questão, não estou justificando nada, mas também acho que nós temos que ter uma postura não a priori de defesa disso. Muito bem.
Meu querido Wilson Pedroso, eu quero saber se, na sua opinião, nossa polícia é uma polícia violenta. Um momento, atenção, chega agora uma notícia importante. Nesse momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de soltar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Daqui a pouco trazemos mais informações direto de Brasília sobre a concessão de liberdade provisória a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto estamos aguardando, a qualquer momento vai entrar o nosso repórter direto de Brasília. Vamos ouvir Wilson Pedroso. A nossa polícia mata muito? Bom, Capês, eu não vou fazer análise se nossa polícia mata muito, eu acho que a nossa polícia nos protege muito. Quem acha que a polícia mata muito é os direitos humanos e não a sociedade, que muitas vezes só tem a polícia para te proteger. A polícia e o Mas governo... não é bom ter direitos humanos? Capês, direitos humanos tem que ser para todos. Você lembrar o Guarujá, onde o policial foi morto em serviço e deixou uma família e uma criança órfã? Direitos humanos não apareceu lá. Direitos humanos não apareceu lá. Direitos humanos só apareceu quando o governador pulou na frente em defesa da sua polícia e liberou uma reação. O que o governador está fazendo agora, como líder, é um ajuste dessa reação. É um ajuste, porque infelizmente, ao longo da semana, nós vimos um ou outro vídeo de exageros de policiais. Então, mas exageros, existe exagero de médico, existe exagero de advogado, existe exagero de professor. Exageros existem em qualquer profissão. O que os policiais estão fazendo lá é nos defendendo. E o governador foi em defesa da sua polícia no momento que eles mais precisavam. A hora que eles estavam sendo acusados, depois de ter um policial morto em combate. Muito bem. O que eu acho que o Wilson colocou, quando ele diz o exagero, é o seguinte: maus profissionais existem em todos os locais, né? Aqueles que exageram são maus profissionais e devem responder por estes exageros. Se um médico é um mau profissional, ele não pode exercer a sua profissão. Se um policial que tem que proteger abusa da sua profissão para fazer justiça com as próprias mãos, é claro. Então, deixando isso claro.